O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós acompanhamos bem a Quaresma e estamos vindo até aqui com constância e perseverança, certamente nós vimos que Jesus entra no templo de Jerusalém, no pátio do templo, e percebe que a casa de seu Deus, a casa de seu Pai, se tornou uma casa de comércio. Os mercadores tomaram conta do templo, há corrupção ali, os animais são vendidos para o sacrifício e assim a casta religiosa enriquece. Jesus pega um chicote, faz chicote com algumas cordas, melhor dizendo, e expulsa os mercadores do templo. Não só os mercadores, mas também expulsa os animais. Jesus decreta com isso o fim do templo, o fim de sua importância. Ele não é mais importante, os animais para sacrifício não são mais importantes. Nada disso interessa mais. O que interessa para Jesus, o lugar de encontro, é Ele mesmo. Se encontra com Deus quem se encontra com Ele. E o sacrifício preferido de Deus não é o sangue de animais, mas é a vida doada, a vida que Jesus Cristo vai dar. Ele é o templo, tanto é que ele diz: destruam esse templo e eu vou erguê-lo em 3 dias. Referindo-se à sua ressurreição depois de 3 dias. E assim foi, nós vivemos isso. Jesus Cristo foi pregado numa cruz e depois de 3 dias ressuscitou. Todo aquele que participa da vida de Jesus, participa de sua morte, morre com ele e ressuscita também com ele, participa de sua vida. Todos os batizados, os que nasceram da água e do Espírito, os que passaram pela água, morreram com Jesus e ressurgiram com Ele. Estão marcados por uma vida nova. Depois que Jesus expulsa os mercadores e os animais do templo, eis que um sacerdote vai até Jesus. Ele é um mestre e ele se chama Nicodemos.
É interessante que a Sagrada Escritura, bem no tempo pascal, jogue a gente lá para esse momento em que Nicodemos procura Jesus na madrugada. De madrugada, para ninguém ver. Na madrugada, para ninguém perceber. Na madrugada, para ele não ter que assumir diante de todos que Jesus o atrai. Desde já é preciso dizer, muitos de nós podemos viver assim, atraídos por Jesus, mas às escondidas, sem adesão clara a Jesus Cristo. O Evangelho de João não se cansa de repetir: quem anda de noite tropeça. Por isso é preciso que a gente corajosamente opte por Jesus Cristo. E faça isso claro, evidente, na nossa vida e na nossa atitude. É preciso pôr às claras a nossa opção por Jesus. A primeira leitura, inclusive hoje, terminou assim, dizendo que os discípulos anunciavam com coragem o nome de Jesus. Esse é o caminho de todo discípulo. Todo aquele que quer seguir Jesus tem que anunciar corajosamente o seu nome. E não é indo para as praças gritar o nome de Jesus. E é menos com palavras do que com atitudes. Muito mais com a vida, e a vida entendida como vida doada. A conversa entre Nicodemos e Jesus Cristo é importantíssima para todos nós. Porque Nicodemos, depois de ter visto o que Jesus fez, ficou impressionado. Ele imaginou, finalmente chegou o Messias. Mas Nicodemos acreditava num tipo de Messias. O Messias que ia fazer todo mundo seguir a lei. Quando todo mundo estivesse seguindo a lei, aí ia acontecer o reino de Deus. Ele é um sábio, como eu disse, então ele está apegado à lei de Moisés. Quando todo mundo estiver seguindo os mandamentos, a lei mosaica, direitinho, à risca, enfim acontece o reino de Deus. Jesus desmonta esse pensamento. Por isso Jesus do Evangelho de João é tão perigoso, porque ele está inclusive fora da lei. Fora da lei, porque ele mostra um reino de Deus que não começa a partir da lei. Um reino de Deus que não começa a partir do segmento estrito da legislação mosaica. O reino de Deus começa quando a gente nasce do alto. Como é que a gente pode nascer do alto? Como é que um velho pode entrar dentro da barriga da sua mãe e nascer de novo? Jesus está falando de nascer do Espírito. E o Espírito aqui está oposto à letra da lei. A letra da lei mata. O Espírito, pelo contrário, é o Espírito da vida e o Espírito da liberdade. O reino de Deus começa quando o ser humano se descobre livre. Quando ele descobre que Deus o fez livre. E tão livre que ele é capaz, inclusive, de entregar a própria vida. O que é nascer do alto? É nascer olhando para a cruz. Porque a cruz é onde Jesus está, no alto. É olhando para a cruz de Jesus que a gente aprende o que é nascer de novo. Nascer de novo é ser capaz de tamanha liberdade, tal qual a de dar a própria vida. Nascer da água e do Espírito é uma vida nova, portanto. Que bom seria se todos nós batizados fôssemos assim. Entendêssemos que de fato a vida do Espírito e o Espírito da vida nos habita. Que ele nos movimenta como vento. Inclusive eu disse na homilia do domingo sobre São Tomé que a fé parece menos com uma âncora, porque a âncora paralisa, e parece mais com vento que sopra. O Espírito é assim, é um vento que ninguém amarra, que ninguém segura, que sopra onde quer, que faz o que quer, é livre. Como diz o próprio Evangelho, onde há liberdade, há o Espírito de Deus. Minto, não é o Evangelho, é a carta de São Paulo aos Coríntios. Onde há o Espírito, há liberdade.
Então vamos pensar, onde é que há de fato o Espírito de Deus? Onde é que a gente tem cultivado o Espírito da vida que dá liberdade? Será que a nossa fé é vivida com essa liberdade de filhos e filhas de Deus? Ou apegada à letra da lei que mata, que espreme? Nossa vida é marcada pelo Espírito que liberta e que vai deixando marcas de vida, ou pela letra que condena, julga, critica, oprime? Pela lei que é capaz de pregar na cruz, inclusive. Nós somos chamados a uma fé na liberdade. E isso é gravíssimo. É arriscadíssimo. É ousadíssimo, é a maior ousadia. Viver segundo o Espírito. E é por isso que muita gente tem medo. E prefere a dureza, a rigidez, a fixidez das âncoras, das instituições e das estruturas. O Espírito é rajada de vento. Vamos nos deixar mover por esse Espírito, que não é outra coisa senão vida e liberdade. Onde não há vida e não há liberdade, nós estamos contra o Espírito de Jesus.